E eu fiquei sozinho. Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a colocar em prática o livro de Mórmon na sua vida. E se você não está inscrito aí no nosso canal, se inscreve, ativa lá o sininho, compartilha com as pessoas que você ama e faz ali os seus comentários também, que eu gosto muito de ler. E só lembrando, nós temos um site, centraldasescrituras.org. Então é tudo junto ali, né? centraldasescrituras.org, O-R-G. E você terá acesso a todos os nossos conteúdos. Bom, essa semana a gente está estudando sobre Mórmon de 7 a 9. E a gente vai terminar, né, aqui o livro do profeta Mórmon. Mas é interessante que nesses capítulos aqui, Moroni escreve, né, porque o pai dele já havia tinha morrido, enfim, a situação estava bem precária ali entre os nefitas e Moroni estava sozinho, literalmente sozinho, assim, não tinha mais ninguém, né? Ele fala aqui e é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Sobre o que aconteceu com ele, né? A gente não tem muitas informações, mas a gente sabe que ele realmente ficou sozinho. A gente não sabe se ele é, ficou solteiro, se ele era solteiro. A probabilidade é muito grande, porque ele nunca falou da família direta, né? Esposa e filhos, a gente não tem essa informação. Então, a probabilidade de ele ter sido solteiro, né, até o final da vida dele é muito grande. Então, provavelmente ele era realmente solteiro. E ele ficou sozinho durante bastante tempo. E ele fala lá em Mormon capítulo 8, versículos 3 a 5, ele diz assim: E meu pai também foi morto por eles, né, pelos lamanitas. E eu fiquei sozinho para escrever a triste história da destruição de meu povo. Mas eis que eles se foram, e eu cumpro a ordem de meu pai. E se irão matar-me, não sei. Então, o que ia acontecer com ele? Né? Perdão. O que iria acontecer com ele? Ele não sabia, porque na verdade o destino dele, né, o final, as coisas que iriam acontecer, ele realmente não sabia. E ele estaria sozinho, então ele ficava fugindo dos lamanitas o tempo todo. E aí ele fala no 4: Portanto escreverei e ocultarei os registros na terra, para onde eu vá, não importa. Ou seja, ele não estava se importando tanto com o que ele estava, o que estava acontecendo com a vida dele, mas o importante era que esses registros fossem preservados, né, o livro de Mórmon fosse preservado. E no 5 ele diz: Eis que meu pai fez esse registro e nele escreveu o seu objetivo. E eis que eu também escreveria se houvesse lugar nas placas, mas não há. Nem tenho minério algum, porque estou só. Meu pai foi morto em combate, bem como todos os meus parentes. E não tenho amigos, nem tenho para onde ir. E até quando o Senhor permitirá que eu viva, não sei. Bom, a gente sabe da importância de ter sido preservado o livro de Mórmon. A gente sabe o que seria de nós. O Brenton Nelson até fez um discurso, né? O que seria de nós sem o livro de Mórmon? Seria terrível. Então nós precisamos do livro de Mórmon hoje. E Mormon ele trabalhou muito para que fosse feito esse resumo, e Moroni também entregou a sua vida, né, assim, no sentido de que ele se dedicou ao máximo para que os registros fossem preservados, porque esse era o objetivo principal. Então ele não estava tão preocupado com a vida dele, não estava tão preocupado com o que ia acontecer com ele, mas com que o objetivo final, que era de preservar esses registros sagrados que iriam vir à luz no futuro. Mas eu queria falar um pouco desse sentimento de Moroni, né? Eu sei que ele cumpriu, e ele realmente cumpriu com muita dedicação. Ele se tornou o guardião das placas.
e ele que entregou para Joseph fazer a tradução, e ele realmente foi uma pessoa importantíssima. Mas ele passou por problemas, por dificuldades ali, né? Tanto é que várias coisas, se a gente for analisar a vida dele, os momentos difíceis que ele teve vários, como por exemplo, ele vê todo o seu povo ser destruído, a sua própria família, os seus entes queridos, seus pais, seus parentes, seus amigos, todas as pessoas que ele amava. Imagina todo mundo morrer, todo mundo ser morto e ele ficar sozinho. Então, esse sentimento de ficar sozinho deve ter sido bastante difícil para ele. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que nós nunca estamos sozinhos. Por mais que a gente não tenha outras pessoas, e eu sei que isso é difícil, né? Não ter outras pessoas para você conversar, não ter outras pessoas para você falar do, né, que está acontecendo e compartilhar as coisas, enfim, trabalhar juntos. Isso deve ter sido muito difícil para ele. Porém, ele tinha o Salvador com ele. Ele tinha o Espírito do Senhor com ele. Então, a gente não sabe todos os detalhes, mas é claro que ele tinha, deve ter tido experiências espirituais grandiosas. Não sei quanto tempo ele ficou sozinho, a gente não sabe, mas eu não penso, não acredito que ele tenha ficado pouco tempo, não. Acho que ele ficou bastante tempo sozinho. E nesse período, com certeza, ele teve muitas experiências espirituais que a gente não tem como, não tem registro, porque ele também falou que não tinha como registrar, porque o minério dependia de ter outra pessoa com ele para conseguir o minério, né? Ele fala isso, né? Nem tenho minério algum porque estou só. Então, sozinho ele não ia conseguir ter o minério suficiente para fazer mais placas. Então, tudo isso, né? Tudo isso que ele estava vivendo naquele momento, a dor da perda de outras pessoas, a dor de ver o povo de ser totalmente destruído e o fato dele estar sozinho. Né? Ele comenta várias vezes, né? Fiquei sozinho, estou só, meu pai foi morto em combate, bem como todos os meus parentes, não tenho amigos, não tenho para onde ir. Olha só, sozinho, não tinha parentes, não tinha amigos e não tinha para onde ir. Que situação pior que a gente poderia viver, né, nessa vida. Entretanto, ele nunca reclamou. Né? Ele tinha um relacionamento fortíssimo com o Salvador, com o Pai Celestial e com o Espírito Santo. Ele tinha, assim, experiências grandiosas. Mas eu queria falar um pouco sobre isso, né? Esse sentimento que às vezes a gente tem de solidão, de abandono, e a gente às vezes se sente sozinho em alguns momentos, mesmo estando com pessoas à nossa volta. Às vezes a gente se sente só, não tem com quem compartilhar isso, eu não posso falar sobre isso com ninguém. E aí isso se torna algo difícil na sua vida, né? Então, mas a gente sabe que nós podemos buscar ajuda quando precisamos. Tem até uma frase, né, um ditado que diz: ninguém é uma ilha, né? Ninguém está sozinho totalmente. A gente pode buscar outras pessoas para nos ajudar. E também a gente tem o Senhor do nosso lado, e é isso que eu quero dar o foco hoje. Nós temos o Espírito Santo. Cristo prometeu, ele falou: olha, eu vou embora, mas eu vou deixar o Espírito Santo aqui. E ele vai ser o seu companheiro constante. Se você guardar os mandamentos, ele sempre vai estar com você, ao seu lado, quando você precisar. Então, nenhum de nós fica totalmente sozinho nesse sentido. Então, nós temos recursos, né, espirituais para buscar ajuda. E a gente vai falar bastante sobre isso. Então, às vezes, a gente tem sentimentos de solidão, sentimentos de abandono, se sente sobrecarregado, muitas vezes, com muitas coisas. E eu fiquei pensando sobre isso, em alguém que também ficou sozinho e se sentiu sobrecarregado, muito cheio de coisas para fazer e não dando conta. E isso aconteceu com Moisés, lá no Velho Testamento, no livro de Êxodo, no capítulo, especificamente no capítulo 18, Moisés ele tratava de todos os assuntos do povo. Olha só que loucura, né? Tinham milhares de pessoas e todos os problemas
que as pessoas tinham, elas traziam para ele. E Jetro, que foi aquele que ordenou a Moisés, né, deu o sacerdócio para ele. Jetro era o sogro dele, era um homem muito experiente, um líder, né? E quando viu Moisés fazendo isso, chamou ele e falou: Moisés, se você continuar assim, você não vai aguentar, né? E olha só o que Jetro falou para Moisés. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Seguramente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este assunto é pesado demais para ti. Tu sozinho não o podes fazer. Essa escritura ela é muito valiosa, né? Ela é muito importante. Não está falando especificamente da solidão, mas está falando de que da gente às vezes querer fazer as coisas sozinho, da gente não buscar ajuda, né? Então, quando você se sente sobrecarregado, busque ajuda, é, busque dividir, né, o seu peso com outra pessoa. E Cristo falou isso, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Né? Ele falou: meu fardo é leve, então eu vou te ajudar, eu vou dividir com você. Então, quando você se sente sobrecarregado, sozinho, você se sente só fazendo muitas coisas, lembre-se disso. Busque a ajuda de outras pessoas e busque também a ajuda do Senhor. Busque estar com Ele. Então, todos os nossos problemas, dificuldades, nós podemos buscar ajuda. Pode ser profissional também, mas pode ser do nosso bispo, pode ser do presidente da estaca, pode ser de um amigo, pode ser do seu administrador, um parente, alguém que você sinta confiança, que você pode abrir o seu coração e dividir com essas pessoas o que está acontecendo na sua vida. Então não se sinta sobrecarregado. Busque aliviar esse peso que você está carregando na sua vida. Outras situações de abandono, rejeição, discriminação, muitas vezes, né? Já falei em outros vídeos sobre esses sentimentos, mas é interessante que José do Egito, por exemplo, ele teve essas experiências, todas que nós estamos falando aqui. Ele teve a experiência de se sentir sozinho, porque ele foi vendido para uma terra que ele não conhecia, uma língua que ele não conhecia, e ele se tornou um escravo. E ele fez isso por 10 anos. Mas o interessante da história de José, eu sempre cito José do Egito, porque ele para mim é, na verdade, um grande exemplo em todas as áreas da vida, em todas. Então eu gosto de usá-lo como exemplo muitas vezes, e vou continuar usando muitas vezes o exemplo dele. Mas o que eu quero dizer com isso é que ele se sentiu sozinho também, tenho certeza disso. Porém, as escrituras são claras sobre o que aconteceu. Ele fazia tudo tão bem feito que o Senhor estava com ele. Ele vivia os mandamentos, ele fazia o que era certo, ele guardava todos os mandamentos de Deus, ele se esforçava por fazer isso. E por causa disso, por causa desse esforço em sua obediência, o que acontecia? O Senhor estava com ele. E tudo que ele fazia prosperava. Então, apesar dele ser um escravo, o Senhor dele prosperou. Porque ele era um administrador nato e também o Senhor o conduzia o tempo todo. Então, ele era uma pessoa que cresceu muito em todos os aspectos da vida dele. Porém, ele estava sozinho numa terra estranha, uma língua estranha, com pessoas estranhas para ele. Mas ele venceu isso. E tanto é que ele se tornou realmente um grande homem no Egito. Mas é interessante essa história, né? Porque ele fazia as coisas certas, como por exemplo a mulher do Potifar que tentou seduzi-lo, ele não caiu na sedução dela, e ainda assim ele foi acusado de tê-la seduzido e ficou preso durante 3 anos. Eu fico imaginando esse sentimento, né? Essa coisa da solidão de ficar numa prisão sozinho, sem ter culpa. Ele não tinha culpa de nada, ele estava lá. E aí ele tinha o dom do Espírito de interpretações e outros dons que ele tinha.
mas esse dom o ajudou a chegar até o faraó e interpretar o sonho do faraó. Só que é interessante, né, que enquanto ele estava lá ali na prisão, ele, é, ele fez com que ele interpretou o sonho do copeiro, né, que estava lá. Tinha o padeiro e o copeiro, interpretou o sonho dos dois, mas o padeiro ia morrer e o copeiro ia voltar a trabalhar com o faraó. E aí ele voltou e ele falou, né, poxa, olha só o que ele fala em Gênesis 40, 14, 15 e o 23. Depois que José interpretou o sonho dele e que ele iria estar com o faraó, né? Então ele diz: porém, lembra-te de mim quando estiveres bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menção a mim ao faraó e faze-me sair desta casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada fiz para que me pusessem nesta cova, que era a prisão, né? Então ele falou e aqui é interessante você analisar essa escritura, esse versículo, e você vê os sentimentos dele, né? Você vê que ele estava triste porque ele estava, claro, ele tinha sido roubado da família dele, do povo dele. Ele ficou lá como escravo e ele estava ali na prisão sem ter feito nada de errado. Então era um sentimento difícil. Eu fico imaginando o que ele sentia ali. E agora, ele pede ajuda, né? Pro copeiro, fala, ó, quando você for para lá, fala pro faraó de mim e tal, né? E aí, só que o copeiro foi, no versículo 23 diz, e o copeiro mor, porém não se lembrou de José, mas esqueceu-se dele. E não falou nada do José. Muito bem, ele continuou preso, até que então o faraó tem um sonho, e ninguém conseguia interpretar, obviamente que isso era obra do Senhor, o Senhor não deixou José sozinho, isso é importante. Então, às vezes pode demorar um pouco. Demoraram 3 anos. Ele ficou 3 anos na cadeia. Mas o Senhor se lembrou dele e então revelou ao faraó, através de um sonho, para que José pudesse alcançar o que o Senhor queria que ele alcançasse. E ele era merecedor disso. Então, o Senhor não se esqueceu dele. As pessoas se esqueciam, mas o Senhor não. E de fato ele se tornou o segundo homem do Egito, depois daquela experiência de interpretar o sonho do faraó. Então o que eu quero dizer com tudo isso? Que apesar da gente às vezes nos sentirmos sozinhos, como Moroni, como o próprio Moisés, como também agora a gente está falando de José do Egito, essas pessoas sempre tinham o Senhor do seu lado. Então, lembre-se disso, né? Você tem as pessoas, você pode buscar, mas fala, puxa, eu não tenho coragem, eu não tenho confiança, não tenho. Então conversa com o Senhor, abre o seu coração. Viva os mandamentos da melhor forma que você puder, para que você tenha então essa conexão poderosa, forte com o Senhor através do Espírito Santo. Então você vai conseguir, você vai ter essa bênção. Então não se sinta sozinho. Cristo passou por isso, já falei até num vídeo recentemente, né? Falei sobre isso. Mas eu queria citar um momento, são dois momentos importantes, teve vários, né? Teve um momento que o senhor falou, não tem nem onde encostar minha cabeça, né? Então, apesar de ele estar ali com bastante gente, né? Às vezes ele fala, puxa, não tem um momento que eu posso descansar e refletir, enfim, ele se sentia às vezes um pouco, queria se isolar um pouco, né, de tanta gente que ficava ali em cima dele, também queria esses momentos importantes. Mas houveram momentos em que Cristo também se sentiu sozinho, não só naquele momento da cruz, que a gente vai falar, mas também naquele momento quando ele foi para o Getsemane, ele levou Pedro, Tiago, ele levou todos os seus apóstolos, mas ele avançou um pouco mais à frente com Pedro, Tiago e João e pediu que eles orassem por ele que velasse, né, por ele, enquanto ele ia mais adiante e iria oferecer a sua vida
oferecer o sacrifício expiatório por nós. Começar ali o sacrifício expiatório, que foi a parte mais difícil no Getsemane. E é interessante notar que ele falou para eles, né, lá em Mateus 26, eu quero ler porque a gente tem coisas importantes aqui que o Salvador expressa. Então diz assim, no 37, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito por causa do... Porque ali ele começa já a ter os sentimentos de dor, né? Antes de chegar a orar propriamente dito, ele já estava sentindo ali as dores. E no 38 diz, então ele lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Essa frase, ela é poderosa e demonstra um pouquinho assim o sentimento do Senhor. Ele sabia que teria que passar por aquilo sozinho, sem dividir com ninguém a dor, porém ele queria ter que ele esperava que tivessem alguns ali com ele que eram os mais próximos, que era Pedro, Tiago e João, que ficasse ali de olho nele, né? Ele estaria ali mais à frente orando, mas que eles ficassem orando e velando por ele, né? Para que ele tivesse forças naquele momento tão difícil. Então ele falou: ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando. E aí então ele sofre lá e tudo mais. Aí ele volta, então ele tinha que descansar um pouco. Então ele faz isso por 3 vezes, porque era tão difícil, tão difícil. Então ele estava ali sofrendo aquelas dores por nós, e aí ele parava um pouco, ele voltava. Quando ele voltou para Pedro, Tiago e João, no versículo 40, ele os achou dormindo. E disse a Pedro: então nem uma hora pudestes velar comigo? Fiquei pensando nisso, sabe? Nesse momento mais difícil. É que, na verdade, Pedro, Tiago e João não entendiam bem o que estava acontecendo. Essa é a verdade. O Senhor ensinou, mas muitas vezes eles não tinham essa compreensão perfeita do que estava acontecendo. Mas eles estavam dormindo e ele volta pela segunda vez. Ele ora, ele sofre, ele se angustia, sente tristeza, sua sangue. E aí ele volta pela segunda vez e achou eles dormindo de novo. Porque os olhos deles estavam pesados. Né? E aí então, na terceira vez, né, deixou e voltou e orou pela terceira vez. E disse para eles descansarem. E ele foi lá, sozinho. Até o Pai Celestial mandou um anjo para que pudesse acompanhar o Salvador naquele momento ali. Para que pudesse... para que ele pudesse se sentir amparado, né? Ter alguém do lado. Não que o anjo sofreu no sentido de tomar sobre ele, ou dividiu a carga, o peso da tristeza, da expiação, não, claro que não. Mas ter alguém do lado no sofrimento, mesmo que essa pessoa não consiga aliviar a nossa dor, no sentido de me dá um pouco aqui da sua dor, vou dividir com você, mas o fato de estar ao lado, o fato de oferecer o ombro, de dar um abraço, isso traz, com certeza, forças, na verdade. Então, o que eu penso muitas vezes, eu sei que às vezes a gente se sente só, eu sei que às vezes a gente se sente abandonado ali, mas a gente também tem que olhar para o outro, sabe? E olhar para o outro e ver que também tem pessoas que estão sozinhas, pessoas que também estão sofrendo, pessoas que também e são discriminadas, são abandonadas. E nós podemos ser a mão do Senhor na vida dessas pessoas também. Como o Senhor é na nossa vida, como os anjos são na nossa vida.
E a gente sabe também naquele momento crucial, né, no momento mais, no ápice da expiação, assim, quando então o Salvador estava concluindo o sacrifício na cruz, perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? A gente já falou disso aqui, né? Algumas vezes. E a gente sabe que, de fato, o Pai Celestial teve que deixar por um momento Cristo passar por aquilo, para que ele pudesse saber o que a gente sente quando a gente perde o Espírito. Ele não sabia porque ele era fiel o tempo todo. Então ele não sabia o que era não ter a presença do Pai junto com ele. O Pai estava sempre com ele. Ele sempre sentia o Pai perto dele, né? Então ele nunca se sentiu sozinho nesse sentido, né? Porque o Pai estava sempre com ele. Então, nesse momento, o Pai precisava que ele passasse por aquele período ali e soubesse o que a gente sente quando a gente peca. Então, Cristo não sabia, porque ele não pecava. Então, o Pai teve que fazer isso, segundo o que o Elder Holland nos ensinou. Mas o que eu queria dizer é que, apesar do Pai ter feito isso, claro que tinha um objetivo, mas o Pai estava sempre olhando por ele. Sempre. E Cristo fala no final, ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E aí então ele morreu, naquele momento. O Pai estava sempre com ele. E o Pai está sempre com a gente. O Pai e o Filho. Através do Espírito Santo. Pelo Espírito Santo nós podemos sentir a presença e as mãos nos nossos ombros. Quando nós nos sentimos sozinhos, quando nós nos sentimos abatidos, quando nós nos sentimos desanimados e estamos procurando fazer o que é certo, e às vezes as coisas não saem como a gente gostaria, às vezes a gente se sente só, se sente abandonado, discriminado, traído, seja lá o que for. O Senhor sempre vai estar olhando por você. Ninguém está sozinho. Mesmo, mas eu fiz um monte de coisa errada, então o Senhor nunca vai estar comigo. Não é verdade isso. Quando você faz coisas, estou fazendo um monte de coisa errada, o Senhor está sempre com o braço estendido para te receber de volta. Você só precisa se arrepender, falar para o Senhor, eu quero mudar. E o Senhor está sempre ali estendendo a mão para você. Então, ninguém está isento do amor de Deus. Ninguém. Todos nós precisamos e temos o amor de Deus para nós. Tem a Sister Sherry L. Du, ela fez um discurso chamado Não Estamos Sós, de abril de 98, outubro de 98. E tem alguns trechinhos que eu queria ler sobre isso. Ela disse: a dor da solidão parece fazer parte da experiência mortal. Acho que todo mundo passa por isso, né? O Senhor, porém, em sua misericórdia, providenciou diversas maneiras, graças às quais jamais teremos que enfrentar sozinhos os desafios da mortalidade. Então, o Senhor ele proveu maneiras, né, para que a gente tivesse não enfrentar sozinhos os desafios da vida. O Senhor sempre está com a gente. De alguma forma, Ele sempre está. Mesmo nos momentos em que você se sente lá no fundo do poço. A luz dele sempre vai alcançar você, de alguma forma. Ela continua: nós recebemos a promessa da companhia constante do terceiro membro da Trindade e, consequentemente, o privilégio de receber revelação para a nossa própria vida. Não estamos sós. Então, nós temos o Espírito Santo. O Senhor prometeu e ele está aí. E quando a gente toma o sacramento no domingo, a gente ouve aquela oração, as duas orações, todos os domingos, né? Para que então a gente faça aquelas coisas para que nós
tenhamos sempre o Espírito Santo conosco. É dito todo domingo isso. O Espírito Santo, ele amplia nossa mente, nosso coração e nosso entendimento. Ajuda-nos a vencer as fraquezas e a resistir às tentações. Inspira-nos a ser humildes e a arrepender-nos. Guia-nos e protege-nos de modo milagroso. E concede-nos sabedoria, estímulo divino, paz de consciência, desejo de mudar e a capacidade de discernir as filosofias dos homens da verdade revelada. Olha quanta coisa ela citou aqui que o Espírito Santo faz por nós. Achei fantástico estas coisas. Então, são coisas que está na nossa disposição. O Espírito Santo pode fazer tudo isso aqui que ela disse. Eu vou repetir. E o que ele faz? Ele amplia nossa mente, nosso coração e nosso entendimento, ajuda a vencer as fraquezas, ajuda a vencer as tentações, inspira a gente a ser humilde para nos arrepender, guia-nos e protege-nos de modo milagroso, concede-nos sabedoria, estímulo divino, paz de consciência, desejo de mudar e a capacidade de discernir as filosofias dos homens da verdade revelada. E outras muitas coisas mais. O Espírito Santo é o ministro e mensageiro do Pai e do Filho e presta testemunho da glória deles, de sua existência real para todas as pessoas e de seu relacionamento pessoal conosco. Então, através do Espírito do Senhor é que nós podemos desenvolver esse relacionamento com o Pai e com o Filho, que a gente precisa ter diariamente. Ela continua, esta igreja é uma igreja de revelação. Nosso grande desafio, não, olha só essa frase que eu fiquei assim bastante impactado. Ela disse: nosso grande desafio não é conseguir que o Senhor fale conosco. Nosso problema é ouvir o que ele tem a dizer. Achei muito interessante. Então, o que ela quis dizer aqui? Ó, o tempo todo o Senhor está querendo falar com a gente, né? Ele quer falar, o problema é que a gente não ouve. O problema é que a gente não está atento. Mas ele está o tempo todo falando com a gente. E ela cita uma escritura, né? Tantas vezes quantas inquiriste e recebeste instruções de meu Espírito. Lá em Doutrina e Convênios 6,14. Então, o Senhor está sempre pronto a nos ouvir. Nós nunca estamos sós. É isso que a gente precisa entender. Existem outras escrituras que eu acho que são maravilhosas sobre isso, né? Isaías 41:10, por exemplo. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Olha que palavras de esperança e de conforto, né, que o Salvador disse aqui, lá para Isaías. Que ele está com a gente, estou contigo. Não te assombres, não fique apavorado, não fique com medo, eu estou aqui com você, porque eu sou o teu Deus. Ele diz, eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a destra da minha justiça. Então o Senhor está dizendo, ó, eu estou aqui. Sempre que você precisar, está aqui o meu braço, está aqui o meu ombro. Em Doutrina e Convênios, na seção 4, versículo 88, diz, pois eu irei adiante de vós, estarei à vossa direita e à vossa esquerda, e meu espírito estará em vosso coração, e meus anjos ao vosso redor, para vos suster. Como é que a gente pode se sentir sozinho se a gente tem o Espírito do Senhor conosco e anjos ao nosso redor para nos suster? Nós temos anjos, então, eu estava falando do Espírito Santo até agora, claro, né? Ele é o nosso maior amigo aqui, mas existem anjos do outro lado do véu que estão nos ajudando, é que a gente não vê, é que a gente não consegue ver, mas eles estão.
E eles estão nos sustentando, nos inspirando, nos protegendo. A gente não sabe, os nossos olhos não conseguem ver, mas eles estão ao nosso lado. Tem uma música que eu já até citei em algum outro vídeo aí, algum tempo atrás, mas essa música ela é tão. A letra dela é tão linda e eu gosto tanto. É uma música bem antiga do Michael McLellan. Ele diz assim, né? Não está sós. E ele diz: em tuas horas tristes, dor ou dúvida, em teu coração uma voz dirá: não está só. Mesmo que assim pareça, não está só, pois eu te amo e ao teu lado sempre estou, te ajudarei, não está só. E em teus prantos e os teus prantos são apenas desabafos, podes crer. E amanhã, pois o sol há de brilhar e o seu amor há de sentir, pois sei que tu és filho de Deus. Por ele estás aqui. Mandou-te a terra, deu-te um lar e paz tão bons para ti. Te guiará, te ensinará o caminho a trilhar, para que um dia possas tu com ele habitar. Não estás só. Eu quero que tu saibas, não estás só. Mesmo quando as palavras te faltarem, tuas orações ele ouvirá. Não estás só. Não estás só. Te vejo no próximo vídeo.